para não me alongar, senhor presidente, vou voltar aqui a uma situação que eu já tinha mencionado 1 ano ou 2 anos atrás, que a única forma de eu obter alguma coisa do prefeito era pedindo para ele fazer o contrário, já que ele sempre não faz o que eu peço, faz o contrário que eu peço. Todo mundo que se lembra dele dizer isso, né? Então, vou pedir a ele, na penúltima reunião do mês, vou pedir a ele que não dê aumento para os servidores municipais. Aquele aumento que está previsto na lei, no dia 1º de maio, que ele não dê esse aumento. Gostaria de pedir ao líder do prefeito que levasse esse recado para ele, que eu pedi, implorei que ele não dê aumento. E quem sabe assim, fazendo o contrário do que eu peço, como ele ameaçou fazer, quem sabe assim os servidores finalmente tenham o seu tão merecido e tão esperado aumento. Muito obrigado. E hoje chegou ao meu conhecimento mais um caso que eu diria irônico, excelência. Triste. Tristemente irônico. Um rapaz me ligou pedindo que eu o ajudasse a resolver o seguinte dilema. Ele sofreu um acidente e quebrou o braço há 11 meses. E desde então, ele não consegue tratamento para o braço quebrado. Agora o braço se consolidou fora do lugar e ele precisa de fazer uma cirurgia bem mais trabalhosa do que seria 1 ano atrás. Mas, qual a ironia? Na Secretaria de Saúde, disseram para ele que passados 11 meses, o caso dele não é mais urgente. Então ele pode esperar. Então, olha, o que acontece? Quer dizer, era urgente e não foi atingido. Agora deixou de ser urgente e continua sem ser atingido. É a situação que a nossa saúde vive. Não há oportunidade para cirurgias, especialmente as supostamente eletivas. Eu sei que nós temos melhorado em algumas áreas, algumas cirurgias avançaram bastante. Por exemplo, a cirurgia de olhos, catarata especificamente, melhorou bastante em algumas áreas, mas nós continuamos com um déficit muito grande. Foi condenado por irregularidades nos pregões número tomada de preço número 2/2006. Senhor presidente, é público que denunciei aqui as irregularidades praticadas pelo prefeito Adolfo Queiroz nas licitações, diversas licitações havidas em Boa Despacho. Infelizmente, os meus pares arquivaram a minha denúncia sem nem sequer olhar para os documentos que provam as falcatruas. É um peso que essa casa carregará para sempre. É o peso de não ter coragem de enfrentar a verdade. Entretanto, senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais chegou à mesma conclusão que eu cheguei, que o prefeito é culpado de fraudar as licitações. Aplicou-lhe uma multa, aliás, 3 multas, que já estão em execução aqui nessa comarca, e encaminhou cópia dos autos à Procuradoria do Estado, para que, se assim entender, processe finalmente o prefeito, e encaminhou cópia para que o Ministério Público, se assim entender, o processe por improbidade administrativa. Entendo, então, que é nossa obrigação receber esse processo do Tribunal de Contas e analisar a possibilidade de ali estar registrado e documentado infrações de natureza política administrativa, cuja competência de julgamento é dessa casa. Essa é a origem desse requerimento ao Tribunal de Contas, dessa requisição ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Outro requerimento do mesmo autor, que pede ao plenário que determine a apuração da situação de caminhões no município que se encontram malbaratados e cujas caçambas desapareceram. Senhor presidente, não faz muito tempo pedi que essa casa formasse uma comissão que fosse até a garagem estudar a situação dos veículos da prefeitura que têm sido dilapidados sucessivamente. Estão sendo destruídos, alguns veículos cedem peças para outros veículos e assim a nossa frota está desaparecendo. E aquela que não desaparece, aqueles veículos que não desaparecem, cedendo peças, tem peças roubadas
ou simplesmente apodrece no pátio, como essas fotos que eu passei, como essa foto que eu passei junto ao requerimento mostra claramente. 4 caminhões que até 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, estavam em perfeitas condições de rodagem, estão depenados, desbaratados, dilapidados, destruídos e roubados. E dessa vez não se limitaram a roubar uma calota, ou um parafuso, ou um carburador, roubaram a caçamba inteira. As caçambas inteiras foram roubadas na garagem da prefeitura. Como é que se explica isso? Como é que se explica que 3 caçambas sejam roubadas, cortadas a ferro de solda, a maçarico e roubadas? Por isso, senhor presidente, eu volto a esse assunto pedindo que Vossa Excelência determine que uma das comissões permaneça nessa casa, volte à garagem, examine esses caminhões, constate o roubo das caçambas e constate o estado em que esses caminhões se encontram. Não são caminhões novos, são caminhões já de uma certa idade, mais de 10 anos de uso. Entretanto, que não venham com essa conversa de que porque tem mais de 10 anos de uso, não são úteis para o município. Porque, de fato, o município licitou, alugou e paga mensalmente pelo uso de caminhões, admire-se, senhor presidente, de 1988, 11 anos mais velhos do que os caminhões que estão hoje apodrecendo no pátio da prefeitura. Essa é a situação que nós vivemos. O senhor prefeito deixa os caminhões apodrecerem no pátio, deixa que suas peças sejam roubadas, furtadas, destruídas, enferrujadas e aluga a preço de ouro caminhões para exercer o trabalho dos caminhões que a prefeitura tinha. O senhor Assis Parreiras, na Rádio Difusora, em entrevista ao senhor JB, disse que me botou para correr para fora da prefeitura e que eu me limitei a dizer que ia chamar a polícia e fugir. Senhor presidente, esse fato não existiu. O senhor Assis Parreiras efetivamente me agrediu verbalmente na prefeitura. E se ele tivesse conseguido, eu não o enfrentaria, já disse isso aqui, mais de uma vez, vou repetir, eu não o enfrentaria no braço, porque entendo que isso não é minha obrigação, não é meu dever. Pelo contrário, é uma situação vergonhosa para um assessor do prefeito, um assessor direto do prefeito, fazer ameaça a um vereador na prefeitura. E depois dizer na rádio que o botou para correr. Na época, senhor presidente, como eu disse no meu requerimento, eu tratei isso como mera injúria, eu processei. Os processos estão em andamento no fórum e eu espero que ele seja condenado pelo que disse na Rádio Difusora, pelas mentiras, não só essas, mas outras mentiras, diversas mentiras que disse lá. E por cada uma delas ele está sendo processado. E será processado tantas vezes quanto minta, assim como será processado tantas vezes quantas me ameaça. E assim como cada vez que ele me ameaçar, eu voltarei aqui e direi: não me intimida. Os capangas do prefeito não me intimidam. Eu sei que ele tem lá capangas já condenados de homicídio, sei disso perfeitamente, sei que ele tem lá gente violenta, mas o dia que eu me acovardar, eu não serei digno de ser vereador, eu terei que pedir o meu chapéu e ir embora. Não significa, senhor presidente, não pense isso, que eu não acredite que um ou outro deles seja capaz de tentar contra a minha vida, porque é isso que nós estamos vivendo em Mantuá, uma selvageria política, onde as pessoas não têm capacidade de debate, de troca de ideias, e acham que pode silenciar o outro, amordaçar com intimidações. O senhor Assis Parreiras está muito enganado, não me intimidará. E para que eu não tenha que exercer a defesa com meus próprios recursos, que eu peço, que eu requeira a essa casa
uma sindicância para apurar os fatos e depois tomar as medidas que entender cabíveis. E também, senhor presidente, as medidas acautoratórias que eu requeri, porque não deixarei de ir à prefeitura fiscalizar as licitações irregulares, não deixarei de ir à oficina verificar as bandalheiras que lá acontecem, não deixarei de cumprir o meu trabalho de fiscalizar. E não quero passar pelo dissabor de ouvir o senhor Marcílio Parreiras tentando me intimidar na prefeitura. Espero que isso não aconteça. E espero que essa casa tome as medidas legais cabíveis na forma prevista no parágrafo único do artigo 101, senhor presidente. Muito obrigado. Que pede à presidência da Câmara que tome as providências necessárias a garantir o livre exercício do mandato, conforme previsto no parágrafo único, artigo 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bom Despacho. Estabelece o artigo 101 do Regimento Interno desta Casa que os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato na circunscrição do município e quando em representação oficial a serviço deste. Parágrafo único. A presidência da Câmara compete tomar as providências necessárias à defesa dos direitos dos vereadores quanto ao exercício do mandato. Pois bem, no dia 25 de maio de 2010, a Marcílio Parreiras referiu-se a mim e a minha atuação nos seguintes termos: já botei ele, Fernando Cabral, para correr da porta da prefeitura. Estava lá encebando ao invés de trabalhar. Já botei ele para correr lá mesmo. E ele assim: eu vou chamar a polícia. Chama na paz, chama a polícia. Ele não tem coragem, o Fernando, só coragem para tirar fotos e conversar fiado no jornal e ir embora. Fosse tal fato verdadeiro, teríamos um assessor direto do prefeito impedindo o trabalho do vereador. Como mentira que é, trata-se de difamação e injúria. Por isso mesmo processei a Marcílio Parreiras criminalmente, conforme o processo número 43, 37, 21, 2010, 8, 13, 0074 e 0034, 797, 88, 2010, 8, 13, 0074 e tramitam no fórum desta comarca. Pelos mesmos fatos, também o processarei civilmente. Recentemente, porém, a Marcílio Parreiras transformou sua fanfarronice injuriosa em tentativa de injúria real. Por volta das 10 horas da manhã, no dia 12 de maio, aproximou-se de mim pelas costas, apeou no carro e avançou como louco, descontrolado, me xingando, me ameaçando e tentando me agredir fisicamente. Suas fanfarronices não podem e não devem mais ser tratadas como tão somente como crime contra a honra. O que antes era parlapatice virou ameaça e cerceamento ao meu poder dever de fiscalizar, atraindo a aplicação do disposto no parágrafo único do artigo 101 do Regimento Interno. Por isso, em prejuízo das medidas legais que eu venho a tomar, requeiro a essa presidência que tome as medidas legais cabíveis conforme previsto no já explicitado dispositivo legal. Em especial, requeiro que essa presidência determine a instalação de um inquérito para apurar cabal dos fatos. Apuração cabal dos fatos. Requeiro ainda que essa presidência tome as medidas acautelatórias necessárias para que este vereador tenha respeitado o seu poder de entrar e sair dos prédios municipais, bem como fiscalizar as obras realizadas no município sem sofrer novas ameaças. Novas ameaças, constrangimento por parte da Marcílio Parreiras ou qualquer representante ou preposto do senhor prefeito. Requer, ultimamente, seja o senhor prefeito municipal notificado do inteiro teor desse incremento para que, querendo, tome as medidas a entender cabíveis.